Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade às nossas aulas, então a gente teve ali a introdução ao metabolismo, né? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o ATP, que é o adenosina trifosfato, que é energia pura. O adenosina é a principal molécula transportadora de energia nos seres vivos. A maior parte da energia química que os organismos necessitam para realizar o seu metabolismo é proveniente da reação de hidrólise dessa molécula. Então, ela acaba vindo da quebra da molécula do ATP, tendo como produtos finais, né, uma hidrólise de uma molécula de um ATP, de uma adenosina trifosfato, é o meu ADP, adenosina difosfato, fosfato e energia, que acaba sendo eliminada pelo meio, tá? O ATP é a principal molécula carregadora de energia química, então ele está relacionado a diversas reações que ocorrem dentro do corpo, tá? As mais diversas reações que ocorrem no meio celular, e funciona como um depósito de energia, tá? Ela funciona diretamente para poder manter os níveis de energia celular estabilizados, tá? E ele é sempre acionado quando ele é necessário, quando precisa para alguma reação, quando se precisa de energia para algum trabalho, quem é responsável por isso é sempre o ATP, tá? A estrutura do ATP, ele é constituído de uma ribose, né, uma base nitrogenada, que é ligada à adenina e três grupos fosfatos em série, tá? Eles ficam os três grupos fosfatos ligados em série, uma adenina e uma ribose. A ribose é o meu açúcar, tá? Ligada à adenina, que é a minha base nitrogenada, e os grupos fosfato em série. Quando é necessário, o último grupo fosfato dessa série é liberado, assim como a energia. Então, essa energia aí pode ser utilizada pela célula. Nessa reação é formada a ATP, a adenosina difosfato, porque ela perdeu um fosfato naquela primeira reação de hidrólise. Essa ADP ela pode ser transformada novamente em ATP por meio de adição de um fosfato e energia, tá? Então lá na mitocôndria, quando ocorre a respiração celular, ocorre também a adição de mais um fosfato nesse ADP que perdeu um fosfato posterior, né, pela hidrólise e liberação de energia. Então, um dos locais de produção do ATP é a mitocôndria, tá? Que está presente nos organismos eucarióticos e é responsável pela produção de energia, tá? Mas assim, organismos procarióticos também possuem mitocôndrias, tá? Porque eles também necessitam de energia que é liberada para o meio. Só que lá no meu organismo procariótico a produção ocorre no citosol da célula, tá? Por processo de fermentação, por exemplo. A função do ATP é sempre carregar energia. Então, essas moléculas que carregam energia e armazenam a energia proveniente dos processos de oxidação das moléculas dos alimentos, então sendo ela assim um grupo químico e que vai ser posteriormente transferido ou transformado em elétrons energizados, ele vai ser transportado até o local onde vai ser utilizado pela célula. Claro que além do ATP, nós também temos moléculas que carregam energia, como o NADH e o NADPH. Mas a principal molécula que libera energia para o meio é o meu ATP, tá? A reação de hidrólise que ocorre do meu ATP, ela funciona da seguinte maneira. Como essa molécula armazena energia, minha ribose, minha base nitrogenada e três moléculas de fosfato, tá? Tudo isso daqui vai ser, quando ocorre a hidrólise, vai ser liberação de energia. Essa reação ela vai ocorrer, ela ocorre pela liberação do íon do fosfato inorgânico, tá? Que é representado por P, após a adição de uma molécula de água na ligação de fosfato desse terminal.
Então ele acaba sendo hidrolisado, tá? A quebra ocorre por ação da água. Além de energia, tá? Que é uma reação exergônica, que precisa de energia para ela ocorrer. Então ela vai acontecer dessa forma. Eu vou ter o meu ATP mais uma molécula de água e vai me resultar o meu ADP, um fosfato livre e energia livre dessa quebra. Então os organismos, eles constantemente estão utilizando as moléculas de ATP, tá? Para obtenção de energia. Isso dentro das mais diversas reações que são necessárias. E isso precisa ser reposto constantemente também. A ATP é a molécula que vai ser regenerada, né, pelo processo de fosforilação ativa, que é uma adição de fosfato novamente na minha molécula de ADP. Ah, mas pode ligar, eu tenho o ADP que é o meu adenosina trifosfato, eu posso ligar mais um fosfato nele? Não, não vai conseguir ligar, porque daí você não vai ter moléculas disponíveis para fazer a ligação de mais um fosfato. Mas quando ele libera um fosfato para o meio pela hidrólise e libera energia, você vai ter uma molécula livre que vai poder se ligar novamente naquele agrupamento ali. E isso ocorre pela fosforilação ativa, tá? Essa reposição, ela sempre é constante e ocorre de uma forma dentro das reações endergômicas, nas quais ocorre consumo de energia. Então, lembra lá, eu tenho dois tipos de reação, né? A reação exergônica, que libera energia para o meio, e a reação endergômica que vai consumir energia para poder fazer essa fosforilação e ligar novamente um fosfato nesse agrupamento de adenosina difosfato. E vai ocorrer da seguinte forma: eu vou ter minha molécula de ADP, tá? Mais um fosfato, mais energia livre que ela vai consumir para ligar esse fosfato, e eu vou ter como resultante dessa reação ATP, né, uma outra molécula de adenosina trifosfato, e uma molécula de água. Então o processo de produção do ATP e liberação de energia por meio da hidrólise forma-se o ciclo do ATP, tá? A energia que é utilizada nessas reações é proveniente das reações de catabolismo ou de decomposição, porque ele vai decompor, ele vai quebrar aquela molécula ali, que ocorrem nas células, como a respiração celular e a fermentação. Lá na minha respiração celular, ele é um processo aeróbico, tá? Que ocorre na presença de oxigênio. Quando há decomposição da matéria orgânica em dióxido de carbono e água, se libera energia para o meio. Essa energia liberada para o meio faz com que cada molécula de glicose que foi oxidada ali no processo da respiração celular obtém-se um salto energético nessa oxidação da glicose. O meu salto energético ele vai resultar de 32 moléculas de ATP. Isso para cada molécula de glicose, tá? Glicose é açúcar, gente. Então, quando ocorre essa oxidação da glicose, que vai ser oxidada lá no processo de respiração celular dentro da mitocôndria, lá nas cristas mitocondriais, vai ocorrer um salto energético, tá? Então, uma molécula de glicose vai gerar 32 moléculas de ATP. Na fermentação, que é um processo aeróbico, ele ocorre na ausência de oxigênio. É claro que ele não é um processo tão eficaz, justamente porque ele não tem a presença do oxigênio. Acaba ocorrendo a degradação parcial da matéria orgânica. Então, sendo o seu produto final dependente do organismo que vai realizar essa reação. O saldo energético da fermentação é de 2 moléculas de ATP, então ele é um saldo muito menor do que o saldo aeróbico. Ah, professor, mas ocorre fermentação no organismo humano? Ocorre também, por exemplo, quando você está em intensa atividade física, que os músculos estão consumindo muito, se faltar uma carga de oxigênio a nível muscular, vai ocorrer liberação de energia a partir do processo de fermentação. Mas também
E isso acontece quando o músculo chega à exaustão. Aí você sente aquela dor muscular muito intensa, que é porque está começando a faltar oxigênio para a parte muscular. Então isso também ocorre por processo anaeróbico dentro dos seres vivos, tá? Dos seres eucariontes. Mas a maioria da energia que é distribuída, ela é distribuída pela forma da glicose lá dentro da mitocôndria, pelo processo aeróbico, que vai gerar uma molécula de glicose e gera 32 moléculas de ATP, tá? As plantas também produzem ATP, que a energia utilizada para esse processo vem do sol, que é absorvida através da fotossíntese, né, e é convertida em energia química, e ela produz ATP também. A energia química, antes de ser convertida em ligação química de outras moléculas orgânicas, ela vai ser parcialmente armazenada nas moléculas de ATP. E isso é importante destacar, que as plantas também realizam esse processo de respiração celular, só que utilizando a energia solar, né, que vem através da fotossíntese e é convertida em energia química. Aí, para tudo isso acontecer, nós temos o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, tá? Que também é chamado de ciclo do ácido cítrico, ou ciclo do ácido tricarboxílico. E ele é uma das fases da respiração celular. Ele foi descoberta pelo bioquímico Hans Krebs em 1938. E é a fase da respiração que ocorre na matriz mitocondrial, que é considerado uma rota, né? Acaba acontecendo uma rota dentro dessa crista mitocondrial, separada de uma rota anfibólica, catabólica e anabólica. Lá no ciclo de Krebs, o meu ácido pirúvico, que é o meu C3H4O3, que é proveniente da glicólise, tá? Ele vai sofrer uma descarboxilação oxidativa. Então ele vai oxidar nesse meio, pela ação da enzima piruvato que existe no interior das mitocôndrias, tá? Nos seres eucariontes. E ele vai reagir com uma coenzima, a acetil-CoA. O resultado dessa reação lá na crista mitocondrial é a produção da acetil-coenzima, a acetil-CoA, e de uma molécula de gás carbônico. Logo após ocorrer esse passo, a acetil-CoA reage com uma molécula de oxacetato ou ácido oxalecético, que vai liberar, tá? Liberando uma molécula de coenzima A, que não permanece no ciclo. Ela vai formar o ácido cítrico. Depois que ocorreu essa formação do ácido cítrico, vai haver uma sequência de 8 reações em cadeia, tá? Onde vai ocorrer a liberação de 2 moléculas de gás carbônico como princípio final. Elétrons e íons H+. No final dessa reação, o meu ácido oxalacético é restaurado, tá? E devolvido à matriz mitocondrial. Então ele não é perdido, ele é utilizado na reação, ele acaba sendo oxidado na reação, só que ele vai ser reestruturado e vai ser devolvido à matriz mitocondrial, porque a matriz mitocondrial precisa desse ácido para toda a reação do ciclo de Krebs, tá? Aí ele vai estar pronto para se unir a outra molécula de acetil-CoA e recomeçar esse ciclo de novo. Os elétrons e os íons de hidrogênio livres que foram liberados nas reações são apreendidos por moléculas de NAD, tá? Que vão se converter em moléculas de NADH. E também pelo FAD, o dinucleotídeo de flavina adenina, que é um outro aceptor de elétrons que está dentro da crista mitocondrial. Lá no meu ciclo de Krebs, essa energia que é liberada em uma das etapas ela ocorre a partir do difosfato de guanosina, o GDP, e de um grupo fosfato inorgânico que se liga a ele.
Aí eu vou ter o quê? Uma molécula de GTP, de trifosfato guanosina, porque teve esse fosfato que se ligou com o meu difosfato, se tornou trifosfato de guanosina, que vai se diferir do ATP apenas por conter a guanina como base nitrogenada, ao invés da adenina. Lembra que na minha adenosina trifosfato eu tenho uma base nitrogenada que é a adenina. Na minha trifosfato de guanosina eu tenho a guanina. Aí o GTP, ele vai ser responsável por fornecer a energia necessária para alguns processos celulares, como a síntese proteica, tá? Ele vai colocar essa energia dentro somente para que ocorra a síntese de proteínas. O ciclo de Krebs, então, é uma reação catabólica que promove a oxidação da acetil-CoA, né? Promove a quebra da acetil-CoA e sobra duas moléculas de gás carbônico. Conserva parte da energia livre dessa reação na forma de coenzimas reduzidas, que vão ser utilizadas na produção de ATP dentro da fosforilização oxidativa, que é a última etapa da respiração celular mitocondrial. O ciclo de Krebs ainda tem essa função anabólica, né? Então ele é considerado um ciclo anfibólico, porque para que esse ciclo tenha ao mesmo tempo a função anabólica e catabólica, as concentrações dos compostos intermediários que são formados precisam ser mantidas e controladas através de um sistema de reação, tá? Que é chamado de reação aneploróticas. E isso aí ocorre, por exemplo, pela carboxilação do piruvato, para poder obter o oxalacetato, que é catalisado pela enzima de piruvato, tá? Então o ciclo ele vai depender dessas reações e da organização básica, tanto para liberar ATP como fazer a reestruturação do adenosina difosfato que foi perdido e tem que se ligar um outro fosfato dentro dele. Tá certo, pessoal? Então, isso assim serve como introdução para nós no meio de respiração celular e de quebra do ATP, tá? O ciclo de Krebs, o transporte de hidrogênio, o ciclo que ocorre na fotossíntese, a gente vai ver por partes, porque acaba ficando melhor o entendimento para vocês, tá? Mas eu quero que vocês respondam as questões da página 41, tá? Não esqueçam de responder, porque dá uma olhada ali no conteúdo já. Na próxima aula a gente vai ver sobre fotossíntese e quimiossíntese, que são reações de produção de energia também. E o conteúdo segue em anexo ali, eu coloquei bastante material ali no conteúdo, espero que deem uma olhadinha, que entendam, tá? Achei um vídeo bem legal também do processo de reação e vou anexar ali. Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.